Esse é o seu canal PS Videoaulas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça agora. Isso fará com que o nosso canal possa crescer e a cada vez mais oferecer um conteúdo de qualidade a você. A nossa aula de hoje é da nossa série Dicas de Excel, aula número 3, Sis aninhados ou condição múltipla. É muito comum os usuários sentirem dificuldade para elaborar comandos estruturados, pois requer um pouco de lógica de programação. O comando se, ou if em inglês, é fundamental para a elaboração de condicionantes em planilhas. São apresentadas ao usuário todas as exigências dos parâmetros necessários para o funcionamento das funções disponibilizadas pelo Excel. Vamos iniciar explicando o comando se na sua forma elementar. Vocês estão vendo aí no contexto do Excel o comando se, e eu fiz um destaque onde eu vou explicar para vocês cada parâmetro que é exigido por esse comando. O comando é pelas letras SE, e você abre o parêntese, você terá que obrigatoriamente fazer um teste lógico, depois você entra com o separador, que é o ponto e vírgula, isso é comum a todos os comandos do Excel. Depois você vai entrar com um valor se verdadeiro, isso é o que você quer fazer aí para se esse teste lógico der verdadeiro. E finalmente vamos colocar o segundo separador e valor se falso. É bem simples o comando básico. E o exemplo que nós pegamos para vocês, ele vai precisar ser configurado em 6 categorias. O exemplo consiste em calcular o índice de massa corporal e exibir a categoria. Vamos ter que calcular o IMC, que é o índice. Ele é dado pelo peso da pessoa sobre a sua altura ao quadrado. O peso em quilos e a altura em metros. E também vamos fazer um arredondamento, porque a gente vai trabalhar com uma casa decimal. Em seguida, vamos ter que fazer toda a estrutura de ifs para que eu consiga apresentar de maneira automática essas 6 categorias de acordo com o cálculo do IMC. Antes, porém, vamos explicar uma outra função que nós teremos que usar, já que trataremos de intervalos. Para um intervalo, a gente vai precisar definir 2 valores, no caso dos extremos, um limite inferior e um limite superior. Lançaremos mão do i, porque o i é uma condicionante que vai apenas retornar como verdade se as duas proposições lógicas forem atendidas ao mesmo tempo, que é o nosso caso. Senão, o intervalo não vai ficar válido. Continuando, está aí o nosso exemplo. Eu vou fazer apenas as 3 primeiras categorias, porque já demonstra que a gente sai do mínimo, que são 2 para 3. No caso, 3 condições diferentes de apresentação e de tratamento. E no final nós vamos testar os valores na função maior. Já vou adiantando para vocês que essa planilha está disponível no nosso site para download na sua íntegra, com todos os comandos SIS formatados. Primeiro vamos calcular o IMC, é igual ao peso sobre a altura ao quadrado. E vamos fazer o arredondamento que eu falei, usar a função arred. E essa função arred, como queremos com uma casa decimal, vamos colocar o ponto e vírgula e 1, definindo que apenas uma casa decimal será necessária. Em seguida, vamos fazer o if mais simples. Se o valor calculado no IMC for menor, estritamente menor do que 18,5, eu vou querer exibir a palavra subnutrido. Como é uma string, vamos colocar ela entre aspas. É a formatação do Excel. Corretamente aí apresentado. Vamos copiar agora essa forma para o próximo passo aí. Veja que já deu falso porque o número que a gente entrou lá está fora da faixa. Vamos, após
o símbolo das aspas, colocar se e, quer dizer, uma função dentro da outra e fazer os dois testes. No caso, se o que a gente calcular do IMC for maior ou igual, no caso, a 18,5, aí ponto e vírgula, porque é outro teste que nós vamos fazer também do limite superior. E se esse valor também, por outro lado, ele for menor do que 25, certo? Então, vamos exibir que palavra? As palavras peso saudável. Lembrando que é sempre entre aspas. Peso saudável. Vou fechar os parênteses necessários. No caso aí, houve um pequeno erro. Vocês vão ver, ó. Mas não tem problema, o Excel ele mesmo sugere e conserta se for só um erro de parêntese. Vejam que não deu problema, ele consertou. E agora, finalmente, vamos fazer o terceiro. Também vai dar falso porque o número que nós setamos lá, ele vai dar nessa faixa agora da terceira premissa. Após a última aspa, vamos colocar se e a nova condição de comparação. O cálculo que fizermos do IMC, vamos comparar com o limite inferior, no caso, 25. Ele vai incluir o 25 também, por isso que é maior ou igual, e vai ser menor do que 30. Depois eu vou fazer a apresentação do valor, no caso das palavras. Obesidade não, é sobrepeso. Isso, fecha os parênteses, veja que agora não deu problema, acertei os parênteses. E agora vamos fazer os testes. Vamos colocar o primeiro valor lá, 50. Depois, 65. Você pode olhar que vai aparecendo aí, ó, peso saudável. Quando eu colocar o terceiro valor, sobrepeso. O quarto valor, obesidade grau 1. O quinto valor, obesidade grau 2. E, finalmente, se eu coloco um valor alto, eu vou ter obesidade grau 3. Vejam que eu só preciso desse último aí que está em destaque, é onde está a fórmula completa. Em princípio, pode se achar complexo, mas vocês viram que isso a gente vai fazendo passo a passo, e no final pode dar uma coisa grande, mas uma coisa simples, que você fez por partes. Se você gostou dessa aula, não esqueça de compartilhar com seus amigos e de registrar o seu like. Até as próximas!